Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui a gravar a nossa parte 1 do módulo 1 do curso CCNA V7, né? CCNA 3 V7, onde nós vamos falar aqui do protocolo e das principais características do OSPF, né? Então, vamos começar aqui. O objetivo dessa parte 1 aqui é apresentar os conceitos de OSPF de área única, né, que vale para redes multiacesso, broadcast, ponto a ponto. Então, nós vamos ver 3 tópicos aí. Recursos e características do SPF, que descreve as principais características e recursos do SPF. Os pacotes do SPF, quais são os tipos de pacote que o SPF usa no SPF de área única. A operação SPF, que explica como que o SPF de uma área única funciona. O SPF é um protocolo que permite divisão de redes de médio e grande porte em áreas, tornando possível, assim, o roteamento dentro de cada área e entre áreas, usando os chamados roteadores de borda, ou border routers, né? Essa grande interconexão de roteadores, ela é favorecida quando se usa o OSPF. Bom, o OSPF é um protocolo de roteamento que surgiu, né? Ele é um protocolo que fica baseado em monitoramento do estado de link state. Foi desenvolvido como alternativa de substituição ao protocolo de roteamento de vetor de distância, RIP, Route Information Protocol, que tem limitações, no máximo até 15 saltos, uma maior latência, um maior delay. E o SPF surgiu oferecendo, sim, inúmeras vantagens significativas sobre o RIP, tais como uma convergência mais rápida, podendo ser aproveitado em implementações de redes maiores, mais de 15 saltos, embora também para redes de 15 ou menos saltos ela seja mais rápida que o RIP. É um protocolo de roteamento sem classe que usa o conceito de áreas para a escalabilidade da área de atendimento. Assim, o administrador da rede pode dividir essa área em domínios de áreas distintas, ajudando com isso a ter uma melhor administração de tráfego e atualização de roteamento entre os roteadores dessas áreas. É importante conceituar o que é link, que o roteamento OSPF é baseado em estado de link. Link pode ser uma interface de um roteador, pode ser um segmento que interliga 2 roteadores, pode ser até a área interna da rede LAN, que está ligada a uma interface de um roteador. As informações de estado de link são conhecidas como estado de link e incluem dados sobre o prefixo da rede, o comprimento do prefixo e o custo, que a gente vai falar mais adiante o conceito de custo. Esse capítulo aqui trata, então, nessa parte 1, de implementações básicas, implementações de área única de OSPF e configurações associadas. Todos os protocolos de roteamento, como vocês sabem, compartilham componentes semelhantes. Todos eles usam mensagens de protocolo de roteamento de forma a trocar informações de rota. Essas mensagens ajudam a construir as estruturas de dados que são processadas usando um algoritmo de roteamento. Os roteadores que executam o OSPF trocam, portanto, mensagens de forma a transmitir informações de roteamento, usando basicamente 5 tipos de pacote. O pacote Olá, Hello, pacote de descrição de banco de dados, né? DBD, Description Database, o pacote de solicitação de estado de link, né? O pacote de atualização de estado de link, o pacote de confirmação de link state. Esses pacotes são utilizados pelos roteadores que trabalham com SPF
de forma a descobrir roteadores vizinhos e permitir estabelecer e manter troca de informações de roteamento entre esses roteadores, de forma a manter informações precisas sobre a rede onde esses roteadores se encontram interligados em uma determinada topologia. As mensagens são usadas para criar e manter, basicamente, 3 bancos de dados de OSPF da seguinte forma. Banco de dados de adjacência, que tem uma tabela que mostra todos os roteadores vizinhos de cada roteador naquela topologia. Ou seja, é uma tabela que lista todos os roteadores vizinhos com os quais aquele determinado roteador estabeleceu uma comunicação bidirecional. Essa tabela é exclusiva de cada roteador e pode ser visualizada dando-se o comando show IP OSPF neighbor, que é vizinho. Outra tabela é a tabela de topologia que vem no banco de dados de estado de enlace, LSDB, Link State Database. Ela é uma tabela que contém uma lista de informações sobre todos os roteadores da rede. E o banco de dados representa o LSDB da rede. Todos os roteadores em uma área LSDB, né, têm dados idênticos. Pode ser visualizado usando o comando show IP OSPF database. E, por último, o banco de dados de encaminhamento, que mostra as tabelas de roteamento, ou seja, lista todas as rotas geradas quando um algoritmo é executado no banco de dados de estados de links. Cada tabela de roteamento é exclusiva para cada roteador e contém informações sobre como e onde enviar pacotes para outros roteadores. Essa tabela pode ser vista usando o comando show IP route. O roteador cria uma tabela de topologia com base nos resultados de cálculos baseados no algoritmo Dijkstra Shortest Path First, né? Primeiro caminho mais curto, Dijkstra, ou SPF, que é um algoritmo baseado no custo acumulado para um roteador acessar um outro roteador destino. Esse algoritmo SPF cria uma árvore SPF, colocando cada roteador na raiz da árvore, calculando o caminho mais curto dele para cada nó nessa árvore de topologia. A árvore SPF é, então, usada para calcular as melhores rotas na hora dos roteadores realizarem os roteamentos entre si. E o SPF coloca as melhores rotas do banco de dados de encaminhamento, que é usado para criar essa tabela de roteamento. Para manter essas informações de roteamento, os roteadores OSPF concluem um processo genérico de roteamento de estado de link, link state, de forma a alcançar um estado de convergência. Agora, vamos apresentar a seguir as etapas de roteamento de estado de link que são concluídas por um roteador com relação a outros roteadores numa mesma área onde eles estão ligados em uma determinada topologia. Primeiro, estabelecer adjacências entre vizinhos, neighbors. Trocar anúncios de estado de link. Criar o banco de dados de estado de link. Executar o algoritmo SPF e escolher a melhor rota. Então, o SPF, para se tornar mais eficiente e escalável, desculpe, ele suporta um roteamento hierárquico com uso de áreas. Uma área OSPF é um grupo de roteadores que compartilham mesmas informações de estado de link nos bancos de dados de estado de link, LSDBs. O OSPF pode ser implementado de uma das duas maneiras a seguir. O OSPF de área única, que é uma situação onde todos os roteadores estão numa mesma área, e a melhor prática é usar a designação de área zero, e o OSPF multiárea, que é implementado por várias áreas de maneira hierárquica, e todas essas áreas devem se conectar à área de backbone, que é a área zero, e os roteadores interconectando as áreas são denominados de Area Border Routers, roteadores de borda de área,
ABRs. O foco desse módulo é o SPF V2 de área única. Então, nessa figura, nós temos diferentes possibilidades de topologia de roteadores trabalhando com o SPF, desde multiacesso com broadcast, redes ponto a ponto, redes multiacesso e redes ponto a multiponto. Aqui, uma topologia de área zero e outra de múltiplas áreas, onde a área zero aqui é a área onde eu tenho o backbone com esses 4 roteadores, R1, R2, R3 e R4. As opções de design de topologia hierárquica com o SPF de várias áreas podem oferecer inúmeras vantagens. Tabelas de roteamento menores, porque temos menos entradas de tabela de roteamento, e porque os endereços de rede podem ser resumidos entre áreas e o resumo de rota não é ativado por padrão. Sobrecarga de atualização do estado de link, evita-se isso, minimizando o requisito de processamento de memória nos roteadores, e frequência reduzida de cálculos de SPF, que minimiza o impacto aí de atualização de roteamento, pois a inundação de SLA para a borda da área é prejudicial na topologia da rede. O SPF V3 é equivalente ao V2 para trocar prefixo de PV6. O SPF V3 toca informações de roteamento para preencher tabela de roteamento IPv6 com prefixos remotos. O SPF V3 inclui suporte ao IPv4 e IPv6, e as linhas de endereço do SPF não fazem parte do escopo desse currículo aqui, desse curso. O importante é que o SPF V3 tem a mesma funcionalidade do OSPF V2, mas usa o IPv6 como transporte de camada de rede, comunicando-se com os pares de OSPF V3 e anunciando rotas de IPv6. Ele também usa o algoritmo SPF como mecanismo de computação para determinar os melhores caminhos em todo o domínio do roteamento. Os pacotes que a gente falou que o OSPF usa são esses aí, que a gente vai apresentar um a um, começando com o pacote Olá, Hello. Ele é um pacote que os roteadores trocam entre si para descobrir se tem vizinhos e criar adjacências entre eles. Depois temos o DBD, que é o Database Description, descrição de base de dados, que é um pacote que verifica a sincronização de banco de dados entre os roteadores que estão vizinhos uns dos outros. Depois temos o pacote de Link State Request, requisição de estado de link, ou LSR, que é um pacote que solicita registros específicos de estado de link de roteador para roteador. E o LSU, que é o Link State Update, que é um pacote de atualização de estado de link, que envia registro de link state especificamente solicitados. E o Link State ACK é o pacote de reconhecimento de estado de link, que confirma os outros tipos de pacotes. Então, vamos ver aqui o pacote. Aqui nós temos uma estrutura do protocolo, o frame com o header do frame do link de dados, o header do pacote IP e o SPF sendo transportado ali, com o header do pacote OSPF e o header de cada um dos pacotes, quando cada um dos pacotes for sendo transmitido. E aí vocês têm aí os campos de header de pacote OSPF e header de pacote Hello. Quando for outro tipo de pacote, esse outro tipo de pacote vai ter os seus respectivos campos aqui. O pacote OSPF tipo 1 é o pacote Hello. Eles são pacotes que são usados para descobrir, cada roteador descobrir os seus vizinhos, os seus roteadores vizinhos OSPF, e estabelecer adjacências com esses vizinhos. Ele anuncia parâmetros nos quais os dois roteadores devem concordar de forma a se tornarem vizinhos. Também
é usado para ajudar a escolher o roteador designado, né, o Designed Router, DR, e o roteador designado de backup, BDR, em redes multiacesso como a internet. Nos links ponto a ponto, não se exige DR nem BDR. Então, aqui o pacote Hello, que é essa seta bidirecional roxa aqui, cada roteador envia para os seus roteadores vizinhos, né? Cada roteador habilitado com SPF, e ele é usado para ajudar a reconhecer uns aos outros antes de compartilhar as informações. Eles são enviados a todas as interfaces OSPF habilitadas, determinando nesses links se existem outros roteadores vizinhos com interface OSPF habilitada. Se existir um vizinho presente habilitado, o roteador com SPF habilitado tenta, então, estabelecer uma adjacência de vizinhança com esse vizinho. Aqui, uma rede, né, R1 e R2 trocando pacotes Hello, o P2 e P3 também trocando pacotes Hello, e P4 com P3, P4 com P1, né? Vizinhos de P4 na rede PERT3 são os roteadores P1 e P3, trocando aí os pacotes Hello para estabelecerem adjacências e começar todo o processo de comunicação que eles precisam ter. Os pacotes de atualizações de estado de link, LSU, são usados para encaminhamento de atualizações de roteamento do OSPF, como mudanças de link, né? Então, o pacote LSU pode conter 11 tipos diferentes de LSAs OSPF V2. O OSPF V3 renomeou vários LSAs e também contém 2 LSAs adicionais. O LSU e o LSA são frequentemente usados de forma intercambiável, mas hierarquicamente o LSU contém as mensagens de LSA. Aqui do lado nós temos exemplos de mensagens de LSAs que vão, né, dentro dos LSUs. O pacote de Exchange Link State Advertisement, né, anúncio de estados, de troca de estados de link, ocorre depois que as adjacências são estabelecidas lá pela troca de pacotes Hello. Então, esses roteadores passam a trocar pacotes LSAs de reconhecimento de estado de link, e o LSA contém o estado e o custo de cada link diretamente conectado. Os roteadores, então, vizinhos e adjacentes continuam recebendo LSAs do outro roteador diretamente a ele conectado, até que todos os roteadores tenham todos os LSAs na rede onde eles estão ligados. O terceiro pacote é a base de dados de estado do link, né? Construir essa base de dados do estado do link, que após os LSAs terem sido recebidos, os roteadores habilitados com SPF constroem, então, uma tabela de topologia da rede, LSDB, né? Link State Database, banco de dados, estado de link, baseados nos SLAs recebidos. E essa base de dados, eventualmente, mantém toda a informação de topologia da rede, conforme mostrado aqui para o roteador R1, e essa tabela de topologia, cada roteador R2, R3, R4, R5, dessa figura também vai ter a sua respectiva tabela de topologia. O quarta parte do processo é a execução do algoritmo SPF, onde os roteadores vão executar esse algoritmo e as rodas de engrenagem girando ali, significa que esse algoritmo está executando, e cria-se, então, uma árvore hierárquica de roteadores que existem nessa topologia,
interligados através de seus respectivos links e vizinhanças. Finalmente, escolha da melhor rota. Após a árvore FP ser construída, os melhores caminhos de rede são oferecidos em cada roteador na sua tabela, né, de roteamento. Cada tabela tem inserido nela as rotas com que aquele roteador aprendeu, né, nesse processo todo. E aí as decisões de roteamento são feitas baseadas nessa tabela de roteamento. A gente falou de custo. Custo é o valor designado a um link entre dois roteadores. Os protocolos de link state, state link, designam um custo a um link baseado na largura de banda do link ou na velocidade de transmissão. Isso é usado no caso do SPF, ao invés de saltos, como é usado no protocolo RIP. O custo é dado por uma fórmula que é 10 vezes 10 a oitava dividido pela banda vezes 10 a sétima. Se você tiver uma banda de 10 MB, então vai ser 10 vezes 10 a oitava vezes dividido por 10 vezes 10 a sétima. O custo vai ser 10. O custo de uma interface é inversamente proporcional à largura de banda, ou seja, largura de banda mais alta, custo mais baixo. Aqui uma figura mostrando diferentes custos de um roteador que está numa determinada rede até alcançar a rede seguinte, né? E a partir desses custos que vão na tabela de roteamento, é que o roteador, quando precisar fazer uma comunicação com uma outra rede, consulta a sua tabela de roteamento, analisando ela e o custo associado até o destino, estabelece o menor caminho, o caminho mais curto até o destino. Então, basicamente, esse foi o conteúdo da nossa parte 1 do módulo 1 do nosso curso aí, CCNA 3 V7. Gostaria aí de agradecer aí a presença de vocês e pedir para que vocês acompanhem a parte 2 dessa aula, que complementa aí o nosso módulo 1. Vou aqui descompartilhar, interromper a nossa gravação e espero vocês na próxima aula. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.